Eu nasci em Bauru, em São Paulo, em 1953, e aos 11 anos a minha família foi para Pernambuco, origem da minha mãe, da família da minha mãe, às margens do Rio São Francisco, e do outro lado do rio, a Bahia, é a terra do meu pai. Os dois casaram e foram para lá nos anos 50, como faziam muitos nordestinos na época, buscavam São Paulo, basicamente São Paulo, Paraná e outros estados sudeste e sul, para procurar uma vida melhor, né? Eu acabei uma época trabalhando com meu próprio pai, ele era marceneiro, eu com 9, 10 anos já ajudava meu pai a fazer móveis, envernizava, lixava, fazia acabamento. Com o tempo aprendi também a fazer móveis coloniais, fazendo cadeiras de palha, isso também ajudando um amigo do meu pai. E chegou um momento que eu decidi o que fazer da vida, o que é que eu queria fazer na vida. E eu resolvi que queria fazer engenharia. E procurando as várias engenharias, eu com 17, 18 anos, procurando saber o que cada um fazia, descobri um vizinho nosso, engenheiro de Minas, que tinha se formado em Pernambuco, essa altura eu estava em Pernambuco já, né? E eu procurei saber o que o engenheiro de Minas fazia e me lembrei do tempo de criança, que a gente gostava de cavernas, gostava de coisas mais rudimentares, assim, que ofereciam um certo perigo também. E me interessei. E, resumindo, fiz engenharia de Minas na Universidade Federal de Pernambuco. E, aos 25 anos, ainda recém-formado, eu vim para Santa Catarina. Quando eu me formei, eu trabalhava numa empresa de representação da Dupont, em Recife. Essa empresa, além de vender explosivos e oferecer assistência técnica para o uso de explosivo, vendia também material elétrico, material de iluminação. Era uma loja grande em Recife. Eu fiquei, então, uns 6 a 8 meses, se não me engano, 6 meses. Quando um colega meu que morava em Santa Catarina e formado também em Recife, me convidou para vir a Santa Catarina e trabalhar em Lauro Miller, Santa Catarina, cidadezinha no pé da serra do Rio do Rastro, onde nasceu minha esposa e onde eu acompanhei o nascimento, não em Lauro Miller, mas em Criciúma, de minhas 3 filhas. E comecei, então, numa empresa que estava abrindo uma mina de subsolo, bem início de mina mesmo, cavando um poço para depois traçar as galerias. Nesse meio tempo, eu fui convidado pela Egepasa, e a Egepasa, na época, mesmo sendo empresa de terraplanagem e de pavimentação e construção civil, estava com equipamentos de terraplanagem, motoscrapes, tratores, escavadeiras e caminhões, fazendo extração de carvão a céu aberto em Lauro Miller. Essa extração de carvão a céu aberto, ela se resumia a extrair carvão daquelas beiradas de morros, se podemos chamar assim, onde a cobertura do carvão era tão baixa que já não comportava mineração de subsolo, por causa da segurança, por causa da falta de sustentação, então, da superfície. A Egepasa, então, eu fiquei 5 anos e meio na Egepasa, gerenciando a empresa em Lauro Miller, e depois fui convidado pelo Grupo Freitas, Carbonífera Criciúma, lá de Criciúma, uma cidade vizinha no sul do estado. Nesse meio tempo, misturando a vida profissional com a vida pública, em 82, pouco depois de entrar na Egepasa, eu fui candidato a vereador em Lauro Miller, fui eleito, na época um mandato de 6 anos, de 83 a 88, porque tinha-se a intenção, na época, de fazer eleições diretas para presidente já, um retorno depois da intervenção militar no país e do governo militar, e que aos poucos foi abrindo o caminho para eleições diretas. E esse mandato, então, de 6 anos, coincidiu, então, no final, com outra eleição, também, se não me engano, na época também de 6 anos,
talvez eu esteja equivocado, mas o meu mandato foi de 6 anos. Aliás, de 6 anos, quando devia ser 4, não de 8, 6 anos. Nesse período eu fui presidente da Câmara de Vereadores, 2 anos, não os iniciais, mas o terceiro e quarto ano. E depois eu não continuei na política, porque eu achei a experiência muito boa, um aprendizado muito grande, uma vida em comunidade que agrada sempre a quem está disposto a fazer parte da comunidade, né? Especialmente uma cidade pequena. Lauro Miller é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande por ela, e de onde nasceu minha esposa, como eu já mencionei. Bom, quando eu estava então no Grupo Freitas, da Carbonífera Criciúma, para onde eu fui em 85, e depois de 2 anos eu fui convidado a fazer a gestão, ser gerente da massa falida da Carbonífera Barro Branco. A Carbonífera Barro Branco tinha sede em Lauro Miller. Os sócios, então, Sebastião Neto Campos e Álvaro Catão, tinham outra empresa na cidade vizinha Criciúma, Araranguá, era a Companhia Carbonífera de Araranguá, que também faliu no mesmo instante, no mesmo período. As duas empresas tinham dificuldades financeiras e muitas das dificuldades vinham talvez de uma estrutura de administração que não era lá essas coisas, né? A Barro Branco era uma das mais antigas mineradoras do estado e do sul do país até, mas tinha uma questão tributária, recolhimento de encargos, impostos de maneira geral, e virou uma bola de neve impossível de se reverter. A empresa então pediu concordata, o juiz não concedeu, na época era concordata, hoje é recuperação judicial, na época era concordata. O juiz, então, aceitou fazer um meio termo, uma falência com continuidade de negócio. Quando foi decretada a falência, então, se procurou quem seria o síndico da massa falida. Teoricamente, por lei, devia ser o maior credor. O maior credor era o Estado, o país, né, o governo federal, com imposto sobre minerais. E segundo maior credor era Bradesco, que tinha vários impostos, aliás, empréstimos feitos às duas companhias, inclusive, né? Em terceiro era o funcionário, que tinha, então, na época, todo o fundo de garantia atrasado. Pela história, a Barro Branco e a CBCA também, né? Não recolhia o fundo de garantia. E era um absurdo na época, inclusive. As histórias contam que a demissão de funcionário muitas vezes era feita por justa causa, para que cada um fosse buscar os seus direitos na justiça. Quem entrasse com a ação talvez recebesse, e todos recebiam, lógico, né? Boa parte do que tinha direito. E quem não entrava com a ação não recebia, ficava por isso mesmo. Um passado ruim, inclusive. E quando eu fui convidado, eu fiquei pensando, puxa vida, eu sou engenheiro de Minas, trabalhando, na época, na Carbonífera Criciúma, que era uma das empresas mais avançadas em termos tecnológicos, junto com a Carbonífera Próspera e a Metropolitana, para mencionar 2 nomes. E sair da empresa para trabalhar numa massa falida, sem saber qual seria o futuro dessa empresa, para mim era um desafio muito grande. Mas o que pesou para mim na época? O tempo que eu já tinha de residência em Lauro Miller, eu tinha chegado em final de 79, e isso foi em 1987, esse convite da massa falida. E eu resolvi aceitar o desafio, porque eu via 600 ou 700 mineiros na época, todos parados há 4 meses já, sem salário, sem outra opção de trabalho, e a cidade dependia basicamente da Carbonífera Barro Branco, e alguém ia aceitar esse desafio. Então eu resolvi que seria eu. Na época discuti muito com minha esposa, basicamente. E eu dizia o seguinte: se a empresa faliu, eu não vou conseguir fazer pior.
E o desafio é feito para que alguém aceitar, né? Então, que seja eu. Aceitei o desafio, então, fiquei 1 ano e 7, 8 meses administrando a massa falida como gerente. E tem um detalhe, o gerente da massa falida, na época, indicado pelo sindicato, eu fui convidado pelo próprio sindicato, que tinha o síndico, já nomeado pelo juiz, e o nome do gerente também teria que ser apresentado ao juiz da comarca, que na época era Orleans e não Lauro Miller, não tinha um fórum ainda em Lauro Miller, e meu nome foi aprovado. Aos poucos, nós fomos vendo o seguinte, que a produção ela começou a recuperar os níveis do passado, e a animação do pessoal com relação ao retorno ao trabalho fez com que a empresa batesse recordes de produção. É impressionante como havia espaços na empresa, pátios de estoque de carvão já beneficiado, que começou a faltar espaço para estoques. Apesar de que na época já começava a haver uma certa crise na mineração do carvão, uma vez que antigamente as empresas siderúrgicas tinham a obrigação de comprar uma parte do carvão metalúrgico produzido no Brasil. Era uma questão estratégica do país e era uma questão legal também. E essa cota foi sendo facultada. Quem quisesse comprar carvão importado começou a poder importar também. E aí, de lá para cá, reduziu muito a produção de carvão. Mas voltando à Carbonífera Barro Branco, quando faltava pouco tempo para se definir o que fazer com a empresa, se continua, se fecha, se liquida, e se fosse liquidado, o que ia ser feito? Ia ser levantado todo o volume de bens e dívidas do município, aliás, da empresa, e teria um prazo para pagar. Ou fechar a empresa e discutir como pagar essas dívidas depois. Nesse momento, então, chega uma empresa de Criciúma, a Carbonífera Catarinense, diga-se de passagem, a empresa que até hoje está em Lauro Miller, administrando a Barro Branco. Ela adquiriu a Barro Branco, pagou as dívidas com os funcionários, pagou a dívida com o governo, parcelou a parte da dívida, óbvio, né? Deu imóveis em pagamento de parte dos impostos e depois parcelou o restante. Resumindo, a Barro Branco, então, foi para a mão da Carbonífera Catarinense, e eu fiquei ainda um tempo, 2 anos e meio mais ou menos, como diretor técnico da Carbonífera Catarinense. Em 89, entre 89 e 90, eu comecei a pensar o seguinte, eu já tinha 11 anos de residência em Lauro Miller, trabalhando na região, com mineração de carvão, já tinha passado a minha vida parlamentar, né? Já tinha terminado o mandato de vereador. E antes disso também eu fundei junto com um geólogo lá, na época, um curso técnico em mineração num colégio do estado, em Lauro Miller. E eu fui coordenador do curso de técnico em mineração e dava aula de mineração. Esse curso não durou muito tempo porque já tinha escola técnica em Criciúma e a quantidade de alunos que havia em Lauro Miller não viabilizava o curso. E por isso ficou, se não me engano, 4 anos funcionando e depois substituíram por outro curso. Bom, eu comecei então nessa época, em 89 para 90, pensar em minhas filhas. Minhas filhas crescendo, já tinha uma filha com entre 8 e 9 anos, e as opções de estudo e começavam a se afunilar, né? Porque eu via muita gente que se queixava, que morava em cidades pequenas, aí a família, os filhos não tinham condições de estudo melhor, escolher carreiras, e eu fiquei angustiado com isso. E combinei com a empresa que eu iria sair, ia começar a pensar em sair da empresa. Isso foi em final de 89. E, resumindo, em final de 90, em julho de 1990, eu realmente saí da Carbonífera Catarinense quando já tinha sido convidado pela Ingepasa de novo
que me convidou para atuar na área de limpeza urbana. Na época, eu achei estranho trabalhar em limpeza urbana, porque na época eu sequer sabia que hora o caminhão do lixo passava na minha casa, para onde o lixo de Lauro Miller ia, não sabia nada sobre isso. Realmente é a realidade da maioria das pessoas, né? Sabe que existe o serviço. Se for muito bom, nem percebe. Se for ruim, até percebe porque tem que reclamar, né? Mas eu não sabia de nada, né? E vim então para a Egepasa, na época, passar uma semana em Joinville. Na época, era o início de privatização de serviço de coleta de lixo no estado. Eram poucas cidades que tinham feito isso. Aliás, eu creio até que Joinville foi a precursora nisso, em terceirizar o serviço de coleta de lixo. Resumindo, então, não vim para Joinville, eu vim para a região de Itajaí, onde a empresa tinha ganho a licitação, e fiquei em Itajaí entre 90 e 94, implantando a cidade de Itajaí, o contrato, até hoje existente, porque hoje tem regime de concessão com prazo bem maior, já contratos que vieram depois daquele inicial que eu implantei. Balneário Camboriú, depois veio Itapema também. Resumindo, em 94 eu vim para Joinville, a convite dos acionistas da empresa, e fui promovido a diretor de operações da área de limpeza urbana da Egepasa na época. No ano de 99 e 2000, o Engenheiro Álvaro Gaioso Filho fundou a Egepasa Ambiental, que depois foi transformada em Ambiental, e hoje é Ambiental, Limpeza Urbana e Saneamento, que atua só com limpeza urbana, tratamento de resíduos, coleta e tratamento de esgoto, tratamento de água, distribuição e manutenção de redes de água e esgoto. Então, a empresa ampliou o leque de ambiental, nasceu então para fazer trabalhos de limpeza urbana e saneamento. Eu fiquei então com a ambiental desde sua fundação, em 2000, até junho deste ano, quando eu me despedi da empresa. Eu também estava no conselho, fiquei 2 anos no conselho da empresa, e gradativamente eu fui passando as atribuições para pessoas que estão na empresa desde há muito tempo. Para vocês terem ideia do que foi o perfil, meu perfil de gestor, eu sempre enxergava o seguinte: sendo uma atividade que é diferente, que é especial, lida com a comunidade, lida com limpeza urbana, com saneamento, é uma atividade que requer muito cuidado, muito capricho e conhecimento específico das atividades. Então, não é um trabalho administrativo, que é mais genérico, e não é também engenharia civil, que tem construção, é mais baseado em construção e projetos. Esse realmente lida. A ambiental tem engenheiros químicos, engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista, civil, enfim, toda uma gama de engenharia de vários segmentos, além do pessoal administrativo, pessoal da área financeira, da área jurídica, e requer realmente um conhecimento mais, digamos, específico. E sempre nós pregamos que as pessoas que devem se transformar em líderes na empresa têm que ser da casa. Então, o programa de gerente trainee, que foi implantado na empresa desde os anos 90, ele surtiu um efeito muito bom. Tanto que, na minha decisão de saída da empresa, a preocupação do acionista, qual era? Pois é, e agora quem fica com a empresa? Eu assumi o compromisso, então, com os acionistas, que eu não pararia antes de ter o meu sucessor. O meu sucessor na empresa, hoje, é uma pessoa que hoje está com 54 anos, se não me engano, posso estar enganado. Ele começou como estagiário de engenharia em 97, se formou em engenharia, continuou na empresa, foi nomeado, entrou no programa gerente trainee,
virou gerente trainee, passou alguns tempos tirando férias de outros gerentes de filiais. Foi promovido a gerente geral de saneamento, que na ocasião nós tínhamos começado a atividade de saneamento em Itajaí, depois em Joinville, logo em seguida veio, um pouco depois veio Itapema, aliás, Balneário Camboriú. Hoje a Ambiental tem trabalhos de saneamento em Joinville, Itajaí e Balneário Camboriú. Esse engenheiro, então, sanitarista e ambiental, ele, como gerente geral, ele passou a ter uma visão realmente mais ampla das atividades, não só de saneamento, mas da limpeza urbana também, até porque antes ele foi gerente de uma filial Jaraguá do Sul, como limpeza urbana, e ficou um tempo em São José, e eu escolhi ele como o sucessor. Então nós começamos a prepará-lo em 2020, 2021, não, 2019 já tinha anunciado quem seria o sucessor. Em 2019, 20, 21, 22 já estava pronto e em 2023, então, além dele, que foi promovido já em 2022 para diretor-presidente, eu digo temos porque ainda o espírito está lá um pouquinho ainda tem um pezinho lá na empresa. Isso é natural, né? Tanto tempo, 38 anos somando ambiental e GEPASA não é pouco tempo, né? E temos também o Gino Noli Júnior, que também foi estagiário em 96, fez ciências contábeis e hoje ele é o diretor financeiro da Ambiental. Eu não sei se eu falei o nome do meu sucessor, é o Odemar Alves. O Odemar Alves é o diretor-presidente da Ambiental atualmente. Resumindo, gente, é basicamente isso que aqui se resume minha história que eu conto sempre, e é difícil a gente repetir a mesma coisa sempre, né? E tem hora que a gente abrevia muito, preocupado com o tempo, preocupado que não fale tudo, mas preocupado em que não se repita muitas coisas ao mesmo tempo, né? De forma que eu me sinto uma pessoa realizada profissionalmente, pessoalmente, até porque quem veio de Pernambuco, onde me formei em 78, para um estado que eu só tinha passado uma vez quando eu estava indo de ônibus para Porto Alegre para assistir um simpósio de mineração. E quando eu ouvi um convite de vir para Santa Catarina, eu não pestanejei, porque sobre Santa Catarina, quem tem curiosidade de ver organização, beleza natural, comportamento mais calmo, mais tranquilo e de uma forma que caracteriza Santa Catarina, é como eu vejo, né? Eu moro aqui desde 79 e é isso que eu vejo em Santa Catarina. Um povo de origem europeia, né? mais pacato, que veio basicamente para trabalhar em regiões que fossem uma cópia basicamente da Itália ou da Alemanha, e né? Porque Santa Catarina tem muitas paisagens parecidas com a Itália e a Alemanha, e o pessoal veio para trabalhar. E é um pessoal trabalhador, um pessoal organizado, não que nos outros estados também não haja isso, mas não tenha dúvida que a origem europeia que deu esse formato a Santa Catarina me atraía muito mais, né? Eu não me arrependo de ter vindo para Santa Catarina, não me arrependo de nada que eu fiz, e tudo que eu tenho hoje, em termos pessoais e profissionais, e recursos não, porque eu nunca preocupei em recursos financeiros, só para me manter e manter a família é suficiente. E não posso me queixar dessa parte também. Eu diria que hoje eu olho para trás e faria tudo de novo. Eu me sinto realizado profissionalmente, pessoalmente, e quero ter saúde para fazer muita coisa ainda pela comunidade, independente de ser trabalhando na profissão ou só fazendo trabalho comunitário, mas eu não quero ficar parado. Muito obrigado e eu deixo aqui meus cumprimentos ao CAJ
que dá essa chance da pessoa falar de si. A melhor coisa que tem é a pessoa saber que tem alguém escutando o que ela fala. Só não é tão bom porque não tem o diálogo. O diálogo seria até melhor, mas é melhor que ficou mais prático. Nesse aspecto, não tenha dúvida que a praticidade é boa. Muito obrigado a vocês.